Olá, meus amigos do canal, olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje a nossa investigação é num casarão, que não existe mais esse casarão. É só um matagal com alguns resquícios, tá? A gente procurou um lugar mais seguro, porque não tem onde pisar, não tem onde... Tem um matagal em volta, como as telhas caiu, que a casa caiu toda, né? Tá perigoso, cheio de ponta. Então, acho que esse cantinho aqui é um lugar mais seguro que a gente achou aqui, né? Porque seguro mesmo é só Deus para nós. Para que a gente não venha aí acontecer um acidente com a gente, né? E a gente relataram para nós, nossa, muito triste o que aconteceu aqui, né? Uma moça namorava um rapaz, noiva de um rapaz, né? E ele era assim, mais ou menos já de vida. E ela estava noiva dele. Só que daí ela conheceu um outro rapaz que seduziu ela. Ele não tinha nada na vida, mas era bonito e seduziu ela de uma maneira até que ela se separou, porque ela era muito bonita, até que ela se separou desse noivo dela para ficar com esse rapaz. E esse noivo dela, antigo noivo dela, ficou muito sentido, sofreu muito, ficou amargurado, ficou muito triste, porque ele amava ela demais. Então, o que ele fez? Ele pegou e falou, eu vou cuidar da minha vida, né? Eu já tenho um pezinho de meia e vou subir na vida, vou ser alguém na vida e vou esquecer tudo isso que passou. Porque a intenção era casar com ela, eles estavam noivos, né? Mas ela largou dele porque se apaixonou por esse outro cara. E esse outro cara, ele era namorador, ele paquerava bastante, seduzia a mulherada, por isso que ela caiu nessa, né? Mas ele também, por ela ser uma mulher muito bonita, ele acabou gostando dela e se casou com ela, esse rapaz. E então, esse noivo dela cresceu na vida, muito mesmo. Ficou muito rico, tá? Ficou muito rico, comprou fazenda, cresceu assim de uma maneira... Daí ele ficou muito conhecido, né, na cidade, na região. Por ele ser um homem muito rico, então ele ficou muito conhecido. E ele se casou, teve filho, né? E arrumou outra pessoa, né? Que ele veio a ser feliz e ele só crescia. Ele tinha plantação também de algodão, plantava muito algodão. E ele falava para as pessoas assim que ele ia lá para pesar o algodão, porque ele enchia o caminhão de algodão. Tá em cima, caminhões de algodão. Ponhava o povo para catar algodão. O povo gostava, né, gente? Naquele tempo era muito difícil o trabalho. Então, quando tinha um trabalho assim que você catava, era por arroba. Você enchia um saco bem grande, aí por arroba. Eles pagavam para você por arroba. E na hora de pesar o caminhão, também era por arroba, né? Eu sei que era por arroba, mas eu não entendo, tá, gente? Contaram para nós o que aconteceu aqui e a gente tá passando. E aí, quando ia pesar o caminhão, ele falava assim, eu colhia muito, porque ele tinha muita fruta, né? Naquele tempo, gente, não precisava de passar nada, você só plantava e aquilo perdia na roça, de laranja, né, de mexerica, de pocã, né? Ele tinha muito abacate, essas coisas, então ele colhia todas essas coisas pesadas, catava os que estavam no chão, mandava colher tudo e ele colocava lá dentro do caminhão. Aí o caminhão passava, pesava o algodão, quando chegava lá dentro, ele repartia com o povo a laranja, mexerica, pocã, né? O que ele levava, né, que era de abacate, eles repartia para todo mundo, né? Então, aquele peso que passou para dentro, ele ganhava, porque na hora lá, como ele repartia com o povo, que a empresa era muito grande, dava sacos e sacos de laranja pro povo, então isso ficava lá. E eles que faziam isso para render, né? Para render. E esse homem foi ficando muito bem de vida. Foi o que aconteceu, ele ficou rico, daí ele comprou gado, né?
plantou café e foi só enriquecendo. Então ficou muito conhecido. E aqui era a fazenda dele. E isso aqui se acabou aí, eles passaram para nós, que foi aí por 1972, por aí. Então, esse rapaz que se casou com essa mulher sempre falava assim, ele ouviu ela falando para amiga dela, falando para as vizinhas, sempre falava, esse fazendeiro, e falava o nome dele, né, era muito, mas muito bonito. E eu fui noiva dele. Ele foi meu primeiro amor. Foi ele. É que eu me apaixonei, né? Por outro homem, né? E acabei me casando com ele, que é meu marido, mas esse fazendeiro aí que todo mundo conhece, que é famoso, ele foi o primeiro amor. E ele amava eu. Quando eu separei dele, ele ficou chorando, né? E ela adorava falar isso. Ele foi o primeiro homem da minha vida. Ela falava para todo mundo. E o marido dela começou a sentir ciúmes daquilo. Então ele falou assim, eu vou acabar com esse homem. Eu vou acabar com esse homem. Aí ele contratou, né, um pistoleiro, não sei como que fala aí, né, para vir até a fazenda, como se fosse comprar alguma coisa, negociar um gado, e fosse armado e chegasse lá e provocasse o desencarne desse fazendeiro, porque ele falou que não aguentava mais a mulher dele falando aquilo, como o homem era muito rico, né, e ele era pobre, então ele se sentiu ofendido com aquilo. E ainda contando que ele era namorador, a mulher dele não ligava porque ela era apaixonada nele, diz que ela acabava sabendo que ele traía ela, mas não largava dele. E ele mesmo assim, que a mulher aguentava ele, traindo ele ainda tinha ciúmes, porque ela vivia falando isso, né? Que ele foi o primeiro amor, esse fazendeiro rico foi meu primeiro amor, né? Foi meu primeiro homem, foi essas coisas aí que o homem não gostou. Contratou esse pistoleiro, que já era acostumado a fazer isso, que era de outra cidade, ele veio, daí ele chegou lá na fazenda, inclusive na fazenda que ele construiu, que diz que não era aqui a fazenda, a outra fazenda dele, essa era uma das fazendas dele, tá? É em outra fazenda dele. E esse pistoleiro foi lá, e nessa outra fazenda dele tinha uma igreja, que ele mesmo construiu lá a igreja pro povo, né? Porque a filha dele era assim, muito devota, era uma moça que amava ali, estar na igreja, ela ajudava na igreja, ela se casou nessa igreja, tinha filhos, ele já tinha neto já. E essa filha dele, que cuidava da igreja, que atendeu esse homem quando chegou. Porque ela cuidava lá da fazenda e ele cuidava. Bom, eu acho que é sapo. Fez aí debaixo dessas coisas aí. Deve estar escondido debaixo. E como ela se casou, ela ficou com o marido dela cuidando daquela fazenda, e essa aqui era outra fazenda dele, tá? E esse homem foi lá e perguntou pra ela, né, do pai dela. Ela falou assim, não, ele não tá mais aqui na fazenda, ele tem outra fazenda. E falou onde que era a outra fazenda dele, que nós estamos cuidando agora com o meu marido aqui, mas meu pai vem aqui amanhã. Ele falou assim, não, queria ver, fiquei de negociar um gado com ele, precisava falar com ele. Ela falou, então se o senhor quiser esperar, né, ele vem amanhã, mas o senhor pode ter vontade. Ofereceu para ele almoço, né, que ele estava sem almoço, e disse que ele foi almoçar, ela orou ali na mesa, né, para que eles almoçassem, ele achando estranho tudo aquilo, né. Daí ela falou assim, à noite tem reza na igreja, né, na igreja aqui, que a igreja era dentro da fazenda. Aí o senhor vai com a gente, né, porque meu pai só vem amanhã. Aí ele, tô com medo desse trem pulando em mim. Tá escutando? Parece dentro da parede, né? Misericórdia, amor. Fica olhando aí, se aparecer qualquer coisa, você fala que eu saio correndo. Aí levou ele pra rezar, e ele ficou meio assim, porque ele era um pistoleiro, né? E ela olhou nesse pistoleiro, ele mancava de uma perna, né? E ela perguntou o que ele tinha na perna, e ele falou assim,
machuquei essa perna, né? Uma vez que invadiram lá a fazenda que eu trabalhava, e eles me machucou, né? Teve uma briga lá e eles para roubar a fazenda, e eu fui ajudar o fazendeiro e acabei entrando no meio do rolo e acabei me machucando. Então essa perna minha é machucada, eu não consigo andar direito, e por isso que eu sempre ando de a cavalo. Então por isso ele arrastava de uma perna. Então ela falou assim, achou estranho, né? Porque ele não quis explicar direito o que estava acontecendo. Mas ela falou assim, mas com fé em Deus o senhor vai sarar, né? Dessa perna aí, e vai ficar tudo bem, a gente tem que ter fé. Aí eles foram na igreja, ele foi, tá bom, então eu vou. Aí arrumou um lugar para ele dormir, que era dormir os peão, ele dormiu lá. De manhã ela convidou ele para tomar o café, porque ele era um homem que ia negociar o gado do pai dela, né? Então ela achava que era um homem importante até. E ele veio daquele jeito, ela com dó da perna dele daquele jeito, e ela falou assim, a gente vai orar, né? E o senhor vai ser curado dessa perna. E ela benzia, pegava copo d'água antes de comer, orava na água para que a água ficasse benta, para que eles pudessem beber aquela água benta. E ele bebeu aquela água, e daí na hora que ele saiu do almoço, que ele foi descer as escadarias da casa, ele sentiu que a perna dele, ele foi descendo assim normal, ele não entendeu, ela olhou e falou, o que está acontecendo? Ele falou assim, a minha perna tá boa, não estou entendendo, a minha perna tá boa. Aí ela falou assim, viu o poder de Deus? Deus te curou. Eu falei que Deus ia curar, porque o senhor é homem bom, né? Então Deus cura. E ele pensou nele, eu não sou homem bom, como é que Deus teve misericórdia de mim? Aí ele ficou sentido com aquilo, né? E falou assim, que não ia esperar mais o pai dela. Ela falou, não, mas o meu pai vai vir hoje, ele marcou de vir hoje aqui, o senhor pode esperar. Aí ele pegou, foi lá, pegou o cavalo, montou em cima do cavalo, chamou ela e agradeceu ela e falou assim, fala pro seu pai tomar cuidado. Porque, na verdade, eu sou um pistoleiro. Eu vim aqui para tirar a vida dele, né? Para mim não falar a palavra aqui. Que eu fui mandado para fazer isso. Mas com a tua bondade, filha dele, que tem um coração enorme, que é uma pessoa de Deus, me ensinou que isso não é bom. Então, de hoje em diante, nunca mais eu faço isso. E eu vou muito arrependido embora. Ela quase caiu de costa, falou, nunca vi um negócio desse. Aí ela ficou com medo dele, afastou, ele falou assim, não, pode ficar tranquila, minha arma tá aqui, eu vou desfazer dela e eu vou embora, não vou fazer nada com seu pai. Foi embora. Aí ele tinha pegado um pouco do dinheiro, foi lá e devolveu pro cara, né, porque o cara tinha vendido lá umas coisas que ele tinha, e para poder pagar esse dinheiro para ele, deu um pouco e falou, te dou o restante quando você fizer o serviço. Aí ele voltou e falou para ele, eu não fiz, não tive coragem de fazer, vou devolver o dinheiro porque eu não quero problema com você. Devolveu o dinheiro para ele e o cara ficou bravo. O cara era ruim, o cara era pessoa ruim mesmo, sabe? Pelo que eu fiquei sabendo, que me contaram, que ele era muito ruim. E ele se revoltou com aquilo. Pois ele pegou o dinheiro e comprou ele não tinha uma arma, e ele pegou isso, e aí o cara falou assim, ele nem lá estava, ele estava na outra fazenda. Tá? Enquanto eu estava lá, eu descobri que eu não podia fazer isso, e contou pro cara o que aconteceu, né? Para mim não contar para vocês de novo, tá, gente? Tentando resumir aqui. E ele ficou sabendo onde era a outra fazenda, que é essa fazenda aqui, que nós estamos. Ele descobriu essa fazenda aqui, e a mulher dele já havia falecido, por isso que ele tinha ciúmes, tá, gente? Isso eu acho que eu não falei pra vocês. A mulher dele havia falecido, então por isso que ele tinha ciúmes, ele era viúvo, né? Então ele estava morando sozinho aqui, mas sozinho em entre aspas, os trabalhadores moravam aqui, né, que trabalhava para ele, morava tudo aqui na fazenda, mas aqui dentro da casa era sozinho. E ele ficou de tocaia, entrou na casa e fez o serviço que o outro não fez, que ele mandou. E caiu fora. Só que daí, na hora dele correr embora, as pessoas viram quem era, né?
viu que o jeito que era o homem, viu tudo, tinha muita gente em volta da fazenda. Escutaram um tiro, esse homem correndo, e aí chegaram até ele. A polícia conseguiu descobrir que era ele, tá? E ele contou que fez isso porque a mulher dele só ficava falando nele. E depois que ele ficou viúvo, ela falava mais ainda. Então ele achou que era errado. Então ele resolveu vir e fazer isso com ele. Diz que a filha dele entrou aqui na casa depois que ele havia falecido, né? A filha dele vinha aqui para limpar, para arrumar. E ela entrou aqui na casa. Veio ela, o marido dela, né? Os filhos. E eles estavam arrumando aqui a casa, né? Quando ela se deparou com ele, que eu não sei qual o quarto, qual o cômodo, porque tá tudo caído, né? Então, ela tava assim, diz que arrumando a cama, deixando as coisas tudo arrumado na casa, porque eles não venderam. Eles vinham aqui, ficavam uns dias aqui nessa casa, ia para outra, porque tinha, né, os capangas, eu não sei como que fala, né, gente, que cuidava do lugar. Então, eles tinham plantações, tinha gado. Daí eles não tinham só uma fazenda, né? Eram 2 fazendas e muitos bens, ele era muito rico. E aí ela entrou num cômodo da casa, que eu não sei qual, porque não passaram para mim, então não tem como eu falar se é no quarto, se é na sala, então não tem como. Passaram para mim que ela entrou num cômodo da casa e ela desmaiou. O marido dela encontrou ela desmaiada e se apavorou, achou que ela estava morta. E ele se desesperou e começou a balançar ela e tudo. E ela pegou e falou que ela viu o pai dela. O pai dela falou assim, eu vi meu pai. E meu pai está vivo. Ele viu, ele apareceu para mim assim, normal. E ainda estendeu a mão para mim. E falou, filha, vem aqui me ajudar. E ela ouviu tudo isso. Ela viu ele nitidamente e ela desmaiou. Diz ela que não aguentou. Foi um choque muito grande. E eles olharam por toda a casa e falou, como? A gente viu ele no caixão, viu ele ser enterrado, não tem como. Ela falou, então foi o espírito dele. E eu não entro mais nessa casa. Então ela decidiu vender a fazenda por causa disso. Porque ela viu o pai dela e ela decidiu vender a fazenda. E quem comprou a fazenda, ela vendeu num preço até barato, porque ela não queria desfazer da fazenda. E quem comprou não conseguiu ficar aqui nessa casa. Porque disse que ele aparecia aqui. Então, ele precisa de ajuda. E tem muitos anos, né, gente? Passaram para nós que foi em 1972, né, amor? Então, tem muitos anos que isso aqui tá... que caiu tudo, que tá tudo... É muitos anos. Então, se o espírito dele estiver aqui, tá sofrendo. E é isso que a gente veio atrás. A gente veio aqui para ajudar, né? Nós estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para ajudar, tá bom? A gente vai passar o K2. E a gente vai fazer um Spirit Box aqui, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos vocês de todo o coração que nos ajuda aqui no canal. Que Deus os abençoe, que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês. Em luz, em paz, em saúde, tudo que vocês têm feito por nós, as orações, compartilhamento, o like, que é importante para o canal, para que os nossos vídeos cheguem mais longe. Porque são tantos comentários bons dizendo que depois que assistiu o vídeo, não tem mais desejo de né? Não posso falar esse nome aqui, não tem mais esse desejo. Agora, acredita que Deus existe, ama Deus acima de tudo, porque nós temos que amar Deus acima de tudo, né? Tanto é que quando me contaram isso, eu pensei assim, olha o milagre, né? Deus fez um milagre na vida daquele homem para que ele entendesse que Deus existia. Então, ele ficou bom da perna, então é um milagre. Olha como que Deus é bom, né? Mas, infelizmente, o que queria fazer isso estava querendo mesmo fazer e não estava endemoniado, sei lá como é que eu falo um negócio desse, porque o homem, né, não estava mexendo com a vida dele. Mas, como eu disse, não somos nós que julgamos, mas nós contamos para vocês o que aconteceu e fazemos a investigação. Então, a gente vai ligar o K2.
Como eu não sei, nem dá pra andar aqui, né, amor? Porque tá tudo caindo. Vamos tentar aqui. Se tiver presença de espírito... É até perigoso aí no secão. Tá. Tá. E eu tô com medo do... Ué, amor. Tô. Deu sinal. Deu sinal. Já tá aqui, ó. Nem cheguei a falar se tem presença, ó. Deu sinal. Então vamos... Já pegar o Spirit Box, já vamos iniciar, né, amor? Vamos pegar o Spirit Box. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Ele quer, voz de homem. Você pode dizer o seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo e estamos aqui com a Anja Mentora para ajudar. Se você puder falar o seu nome para nós, para a gente se comunicar. Valmir. Valmir, você é um espírito que vaga aqui, né, Valmir? Que aparece aqui, o povo tem medo, né, desse lugar. E a gente está aqui para ajudar. Gostaria muito de saber se você é o espírito do dono daqui, né, do dono, que era dono aqui dessa fazenda. E que, infelizmente, alguém veio aqui e provocou seu desencarne dentro aqui da sua casa. Você pode dizer para nós se é você? É ele mesmo. Eu sabia o nome dele, tá, gente? Aí eu falava, o fazendeiro, quase que eu falava o nome dele. É porque assim, não queria pronunciar o nome dele, pra mim ouvir no Spirit Box se ia falar esse nome. Às vezes eu faço isso pra não... Às vezes eu até falo antes, mas eu fico esperando pra ver se ele pronuncia. Viu, Valmir? É pra saber se é realmente o espírito, né, que a gente veio fazer a investigação. Tem mais algum espírito aqui, Valmir? Só eu. E... Valmir, sua filha, né, contaram pra nós, não foi ela, porque a gente nem sabe de quem é isso aqui mais, porque tá no meio do matagal e agora não pode derrubar mais nada, né, agora aqui ficou, eu acho que fica, o lado que tem esses matagal não pode derrubar, né, amor, fica reserva, né, isso. E aí a gente nem sabe, não tinha como pedir autorização, não achamos ninguém na entrada, lugar nenhum aí, tá tudo, né, plantação, né, amor, então a gente não sabe. Para entrar aqui, a gente teve que vir com a cara e a coragem. Porque a gente fica com medo que se aparecer alguém, né? A gente queria muito saber por que você aparece aqui. Porque a sua filha desmaiou aqui porque viu o seu espírito. Diz que foi o espírito do pai dela. Ela desmaiou aqui. É verdade isso? É verdade, viu? Foi um choque muito grande para ela. Por que você apareceu para ela? Porque, pelo que eu sei, você estava pedindo ajuda para ela. Sofrendo. Entendi. Você está sofrendo. E você estava, nesse momento que você apareceu para ela, pedindo ajuda? Isso. Mas ela, infelizmente, ficou com muito medo e não quis nem entrar mais nessa casa. Ela não quis mais entrar aqui. Ela vendeu aqui e nunca mais entrou na casa. Sei. Então, ficou com medo. E você só queria ajuda, né? O que você queria? Uma oração?
perdão. Então você queria pedir perdão, porque pelas coisas erradas que você tinha feito, algo com, não sei se você tinha alguma contenda com a sua filha, era isso que você queria? A ajuda dela para você pedir perdão. Para ela. Que ele queria pedir perdão. E Deus queria pedir perdão para ela e para Deus. Então, era isso que você queria, uma ajuda para pedir perdão para sua filha, para pedir perdão para Deus das coisas erradas que a gente comete nessa vida, né? Infelizmente, somos seres humanos. Era isso que você queria, porque você não queria ficar aqui. Preso. Você está preso aqui. Então você realmente não quer ficar aqui, porque está preso. Mas você quer sair daqui para um caminho de luz, né? Quero. Entendi. A gente sabe. Por isso que a gente vem no local quando fala que é assombrado, que o local tem relatos, né, de assombração, porque a gente sabe que é espírito precisando de ajuda. Teve um que comentou assim, ó, não é a primeira vez. Nossa, mas todo lugar é assombrado? Todo lugar que eu vou é. Porque eu não vou no lugar que não é assombrado, porque não tem espírito. A gente viaja longe para chegar nesses locais que são assombrados. Porque a gente sabe que é espírito precisando de ajuda. Não é mesmo? E eu fico feliz de você ter entrado em contato com nós e a gente conseguir ajudar você. Você perdoa o que esse homem fez com você, Valmir? De chegar aqui, provocar seu desencarne? Sim. Você quer mesmo é sair daqui, né? Você perdoa ele, né? Você estava aí pedindo perdão para sua filha, né? Para Deus, você já pediu, né? Que é o que você queria fazer. E se arrepender dos atos que você fez, das coisas erradas que você fez. Você se arrepende? Sim. Ele se arrepende. É muito bom saber isso, porque a gente consegue ajudar. Muita gente diz que você ficou rico muito rápido e que você sofreu muito quando a mulher desse homem que tirou aí a sua vida, você foi noivo dela, né? Acho que foi o maior erro da sua vida, né? Porque por causa dela bater muito papo falando isso, provocou o marido dela e ele acabou fazendo isso com você, né? E você ficou rico muito rápido. Você pode falar para nós se tudo essa riqueza sua, porque contaram umas coisas para nós que você fazia, né, para pesar mais o algodão. Eu falei aqui. Então, você foi tudo com honestidade? Você pode dizer para nós se foi tudo com honestidade que você ficou tão rico assim? Não. Não. É isso que a gente queria saber, tá bom? Pelo menos você tá falando a verdade. E nosso intuito aqui não é julgar, é ajudar. Então nós vamos ajudar você, tá bom? Nós vamos deixar uma água e uma vela para você. A água significa a pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão. Tá bom? Você aceita? Sim. Ele aceita. E o anjo e a mentora está do nosso lado. Você consegue ver a luz do anjo e da mentora? Luz, isso. São eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vim para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. E agora nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Segue seu caminho, segue em paz.
Nós que agradece. Segue seu caminho, Valmir. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Valmir, né? Ele estava aqui preso, precisando de ajuda, inclusive pediu para a filha dele, mas a filha dele ficou com tanto medo, né? E acabou sumindo daqui, vendendo tudo. Mas a gente ficou sabendo de todo esse relato e tem tantos anos, né? Eu até esqueci de perguntar para ele se era isso mesmo, se foi esse ano, né, que a gente falou, mas eu esqueci, né? Tanta coisa a gente acaba esquecendo, mas nós estamos fazendo o mais importante, que é ajudar ele. Vamos orar por ele? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Valmir, ainda tem presença de espírito aqui? Pedimos para a nossa mentora nos orientar, né, se o Valmir conseguiu fazer a passagem. Sim, agradecida nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.